Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas 3 versículos, irmãos, porque o texto é muito longo, mas viremos meditar em todo o capítulo de número 3 de Daniel. Amém. Nós vamos ler apenas o verso 16, 17 e 18. Daniel, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós fazemos parte de uma comissão a qual nós organizamos os eventos voltados para os jovens da igreja. E acerca deste congresso, nós nos reunimos, para debater, para falar, para pensar qual o tema seria oportuno nós tratarmos. Qual seria a necessidade, da igreja, dos jovens, para nós falarmos sobre este assunto. E a princípio, o tema escolhido foi o arrebatamento da igreja. Seria esse o tema qual nós iríamos aqui falar, pregar sobre isto. Por conta que nós temos visto muitas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas que parece que não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Parece que não houve uma conversão verdadeira. Parece que não crê de fato naquilo que a Bíblia diz acerca do arrebatamento, por exemplo. E nós iríamos falar sobre isso para despertar, os jovens, para de fato repensarem sobre suas conversões, e se porventura o Espírito Santo os convencesse que não tiveram este encontro, que assim pudessem fazer. Mas nós repensamos melhor, devido às últimas coisas que têm acontecido, e através até daquela reunião de oração geral que teve aqui, onde o pastor Glauco falou algumas coisas relacionadas a este tema que nós aqui estamos pregando. O irmão Herbert, sugeriu, e nós entendemos que de fato a necessidade maior nesse momento de nós falarmos sobre isto, sobre a questão da identidade neste tempo presente, de uma postura de crente verdadeiro nesse tempo presente. E eu confesso que para mim era até melhor, mais fácil, na verdade, pregar sobre o arrebatamento, mas eu concordei, porque eu não poderia pensar apenas em mim, mas tinha que pensar no coletivo, e de fato há essa necessidade de falarmos sobre isto, nesse tempo presente. E ano passado, irmãos, o congresso de jovens foi tratado acerca do anabatismo, falando acerca das convicções, cristalizando as convicções anabatistas, E essa passagem, irmãos, aqui de Daniel capítulo 3, essa história
que fala lá de Nabucodonosor, que levantou a estátua dele, e esses 3 jovens não se prostraram. Essa história, esse relato, ele vai fazer uma junção, irmão, desses 2 temas, né? Tanto da questão do que é ser de fato um anabatista, como nessa questão também de preservar a identidade em um mundo pós-cristão. Porque o cenário aqui, irmãos, desse episódio que a Bíblia narra, era de fato um mundo pós-cristão, onde aqueles 3 jovens estavam. E eles se portaram, irmãos, como verdadeiros anabatistas naquele momento. Então, nessa noite nós iremos falar sobre isto, sobre o que é de fato ser um anabatista, o que é de fato preservar a identidade anabatista nesse tempo presente. Porque quando nós analisamos também esta situação aqui de Daniel capítulo 3 e trazemos para os nossos dias, nós vemos, irmãos, que há muita semelhança com os nossos dias. Por exemplo, eles estavam vivendo, irmãos, em um mundo pós-cristão. Eles não eram da Babilônia, eles eram de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E eles vieram de um lugar onde as pessoas temiam a Deus, cultuavam a Deus, onde a lei de Deus era obedecida. E agora eles estavam inseridos em um lugar onde não tinha nada disso, irmãos. Estavam agora inseridos num lugar onde as leis daquele lugar eram leis que eram contrárias à palavra de Deus, às leis de Deus. Estavam inseridos num lugar onde a maioria das pessoas ali não adoravam a Deus, não serviam a Deus, não cultuavam a Deus. Estavam agora eles num lugar onde tinha lá um ditador, irmãos, que era ele quem ditava as regras, era ele quem ditava as leis, e aqueles que não obedecessem às leis que esse ditador colocava, era punido. Veja a semelhança, irmãos, com os nossos dias. É esse o cenário que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num mundo, irmãos, onde as pessoas não querem mais saber de Deus, de obedecer a Deus, não querem mais saber do que as leis de Deus diz, aonde as leis têm sido aprovadas, que são contrárias às leis de Deus. Temos hoje um ditador que dita as leis, e aquele que discordar e o que fizer contrário às leis que esse homem faz, é punido também. Então assim, o cenário, irmãos, é o mesmo. Então, quando nós analisamos a vida desses 3 homens aqui e vemos a postura que eles tiveram, nós devemos, irmão, nos inspirar neles e ter a mesma postura hoje. Porque nós sabemos que a postura que eles tiveram, a atitude que eles tiveram, de fato foi a atitude que um crente verdadeiro deve ter. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que estava aqui esta situação. Nabucodonosor levanta aquela estátua de ouro e diz lá, faz uma lei lá, que ao som dos instrumentos, todo mundo tinha que se prostrar e adorar aquela estátua. E nós sabemos do que aconteceu, que quando os sons dos instrumentos foram tocados, todo mundo se prostrou, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram chamados à presença do rei e falaram isto aqui que nós lemos. Foram lançados na fornalha de fogo. E nós sabemos da história, irmão, do final dela. Que quando Nabucodonosor olhou, não tinha só os 3 passeando pelo fogo, mas tinha um quarto lá com eles, e era semelhante ao Filho de Deus, era Jesus Cristo que estava lá no meio do fogo com eles. E nós sabemos, irmão, do que aconteceu depois.
Nabucodonosor, irmãos, ele cria agora uma nova lei, que quem não adorasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, agora seria punido, porque não há Deus como o Deus deles, que livrou os seus servos que preferiram obedecer a sua palavra ao ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então nós vemos, irmãos, que essa história vem nos ensinar muitas lições, a qual, irmão, nós devemos hoje também agir desta maneira. Nós vemos aqui que, apesar de tudo isso, irmãos, que aqui foi falado, apesar deles estarem ali cercados de babilônicos, cercado de pessoas que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, apesar de estarem ali sob o regime daquele rei que ditava as leis e quem não obedecesse era punido, apesar de eles estarem ali inseridos nesse contexto, irmãos, meus amados irmãos, não foi a Babilônia que mudaram eles, foram eles que mudaram a Babilônia. Eles não se amoldaram àquele lugar, eles não foram mudados pelaquele lugar. Meus amados irmãos, esses três homens aqui, irmãos, eles não foram assim um crente camaleão que se adequa ao ambiente, não. Eles tinham uma convicção, eles tinham uma fé, eles tinham uma postura, eles tinham uma atitude, e eles estavam dispostos, irmãos, até mesmo a morrer, mas não negar aquilo que eles creram que era a lei do seu Deus. E meus amados irmãos, essa é a postura que a igreja deve ter hoje. A igreja não deve ser influenciada por este mundo, irmãos. A igreja não deve, irmãos, ceder, não deve mudar, não deve se adequar, se amoldar, como está escrito em Romanos 12:2. Nós não devemos se amoldar a este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, para que podamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa é a postura que a igreja deve ter hoje, irmãos. A igreja não se adequa, a igreja não se amolda, a igreja tem uma fé, a igreja tem uma convicção, e ela tem que preservar isto até o fim. E nós vemos aqui, irmãos, como estes homens agiram. Meus amados irmãos, aquilo que eles aprenderam lá em Jerusalém, lá em Israel, a lei de Deus, a palavra de Deus, estava enraizada nos seus corações, irmãos. E eles não ficaram crentes só lá de onde eles saíram, não. Na Babilônia ficaram crentes também. Ficaram crentes também. Era a mesma postura, era a mesma atitude, era o mesmo posicionamento. Não tinha esse negócio de mudar de acordo com o ambiente, não. Era onde tivesse, irmãos, a postura era a mesma. Aonde tivesse o posicionamento era o mesmo, a convicção era a mesma. E meus amados irmãos, é assim que nós temos que agir hoje. Mas a grande verdade não é assim que muitos têm agido hoje. A grande verdade é que nós temos visto muitos irmãos se adequando de acordo com o lugar. Quando está junto com os crentes, é crente. Fala coisa de crente. Fala coisas da Bíblia. Age como crente. Mas quando está na faculdade, quando está na escola, quando está na roda de amigo ímpio, age como ímpio. Quando está junto com os irmãos, age como irmão. Mas quando está só, longe do olhar dos irmãos, age como não sendo um. Ou seja, muda de acordo com o lugar. Muda de acordo com o ambiente, muda de acordo, irmãos, com onde ele está. Mas a igreja não pode ser assim. Um crente verdadeiro, um crente anabatista, um crente santo, meu amado irmão, ele não pode mudar de acordo com o ambiente. Ele é crente em casa, ele é crente na escola, ele é crente no trabalho, ele é crente na igreja, ele é crente aonde ele estiver. É assim que nós temos que agir, irmãos. E foi assim que eles agiram. Eles não mudaram, irmãos, porque estavam ali naquele lugar, não. Quem quisesse desobedecer a Deus, que desobedecesse. Quem quisesse se prostrar, que se prostrasse. Quem quisesse, irmãos, desviar, que se desviasse. Meus amados irmãos, não tinha só eles três de judeu lá não, irmão, tinha mais gente. E eu tenho certeza que esse povo se prostrou com medo,
se prostrou diante das ameaças, mas eles não. Eles disseram: vamos ficar de pé, independente do que aconteça, a gente tem convicção, independente do que aconteça, a gente tem uma crença, independente do que aconteça e aonde nós estivermos, nós temos um Deus que tem que ser adorado, reverenciado. Meus amados irmãos, é assim que a igreja tem que agir. Mas infelizmente não é isso que nós temos visto na vida de muitos. Não tenho essa convicção, irmãos. Há uma pesquisa que diz, irmão, que a grande maioria dos jovens que entram na faculdade sai de lá desviado. A grande maioria, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes cede com medo de ser taxado como homofóbico, com medo de ser taxado como intolerante, com medo de não ser aceito pelo grupo de ímpio, e aí acaba cedendo. E muitas das vezes vive uma vida dupla. Muitas das vezes na igreja está cantando, está pregando, mas quando está nesses ambientes, irmão, muda completamente. É uma dupla identidade. Tem muitos irmãos que até nas redes sociais, como o pastor já tem falado aqui, está agindo desta maneira. Quando é na igreja, age como crente, mas nas redes sociais, irmãos, age como ímpio. Mas não é para ser assim, irmãos. Um crente verdadeiro, ele não age assim. Um crente verdadeiro, irmãos, ele é crente aonde ele estiver. Porque, meu amado irmão, ele não está preocupado, não é com o olhar dos outros apenas, não. Não é apenas em fazer aquilo que é agradável aos olhos da igreja, não. Um crente verdadeiro sabe, irmãos, que aonde ele estiver, o Deus dele está vendo, porque os seus olhos são como tocha de fogo. Ele não precisa de uma lamparina para ver o escuro, porque ele já tem uma lamparina nos olhos. Aonde você estiver, meu querido, Deus vai estar lá para te ver. E por isso você tem que servir a Deus, obedecer a Deus, independente do ambiente. Aleluia. Foi assim que esses homens agiram, irmãos. Vieram de um lugar onde o povo obedecia a Deus, foram colocados num lugar onde o povo não obedecia, mas continuaram obedecendo. Oh, como a gente está precisando de jovem assim hoje, irmãos. Jovem que chega na faculdade e vê todo mundo se prostrando diante dessas ideologias, mas ele bate o pé e diz: não, eu não vou me prostrar, é pecado sim, e se quiser taxar de homofóbico, de transigente, seja lá o que for, tô nem aí, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Como a gente está precisando de jovem assim, irmãos, que tem essa convicção, essa coragem, essa fé, porque o que nós temos visto hoje em dia não é isto que tem acontecido. Meus amados irmãos, outra coisa que eu aprendo com esses jovens aqui, irmãos, é acerca da teoria e da prática. Por quê? Porque quando o rei coloca aquela lei lá, que todo mundo tinha que se prostrar e adorar a imagem dele, certamente, irmãos, eles se lembraram daquilo que tinham aprendido, que não pode se prostrar diante de imagem de escultura, que não pode adorar a outro senão a Deus. É o que a lei de Deus dizia, o que a palavra de Deus dizia, e eles se lembraram daquilo que eles já tinham aprendido. E aí, meus amados irmãos, eles foram colocados numa situação de botar em prática o que eles aprenderam. E foi assim que eles fizeram. Não foi só teoria não, irmão, foi prática. Aprenderam do jeito certo, que não podia se prostrar, que não podia adorar a outros deuses. E quando foi colocado ali a situação diante deles, para eles botar em prática o que eles tinham aprendido, assim eles fizeram. E a pergunta que eu faço nesta noite para os jovens que estão aqui, para a igreja toda que está aqui é:
Você tem botado em prática o que você tem ouvido aqui? Lá na faculdade, lá no colégio, lá no trabalho, lá fora, você tem botado em prática o que você tem ouvido aqui? Porque uma coisa, meu amado, é você aprender do jeito certo. E esta igreja tem aprendido do jeito certo. Essa igreja erra se quiser. Esta igreja, meu amado irmão, vai para o inferno se quiser. Meu querido, você desobedece se quiser. Porque você tem sido instruído da maneira correta. Você tem sido instruído da maneira certa. A sã doutrina tem sido pregada. Mas a questão que eu pergunto para cada um de nós que aqui estamos você tem botado em prática aquilo que você tem aprendido? Qual foi a vez que você foi colocado numa situação como esta, aonde ficou a indagação: obedeço a Deus e sofro as consequências, ou desobedeço e fica tudo bem? E você preferiu obedecer a Deus. Meus amados irmãos, esses homens aqui, irmãos, estavam sendo ameaçados de morte. A punição não era ter as redes sociais bloqueadas, não. Isso aí lá é punição, meu irmão. A punição, irmão, não era ser taxado de homofóbico, não. A punição não era ser aceito pelo grupinho lá da faculdade, não, meu querido. Era ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas eles preferiram obedecer a Deus. Meu amado irmão, tem gente que tem cedido por muito menos. Tem gente que tem cedido por causa do emprego. Tem gente que tem cedido por causa de dinheiro. Tem gente que tem cedido por causa de relacionamentos. Mas o verdadeiro crente, meu amado, ele não cede. Ele não se importa com as consequências. É como o pastor diz, ele fica com a obediência e deixa as consequências com Deus. Ele bota em prática o que ele aprendeu. Não é só teoria não, meu amado. É prática, é vida. É assim que um crente verdadeiro deve viver. Aleluia, Deus. Nós temos visto muita gente ceder por muito menos, irmãos. Muito menos. Está precisando do emprego, aí muitas das vezes aparece um emprego em que você vai usar uma vestimenta inadequada para um crente. E aí fica a indagação: obedeço a Deus e fico desempregado até Deus abrir uma porta, ou abraço essa oportunidade que apareceu e peco contra Deus. A gente já tem visto muita gente ceder. Fica a indagação: eu obedeço a Deus e pago o preço, ou desobedeço a Deus e fica tudo bem? Esses homens aqui preferiram pagar o preço, irmãos. Esses homens aqui preferiram, irmão, ser lançados na fornalha de fogo ao desobedecer ao seu Deus, ao desobedecer a palavra do seu Deus. Meu amado irmão, é assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que agir, irmãos. É ficar com a obediência e deixar Deus com as consequências. Pode chamar de homofóbico, pode derrubar as redes sociais, pode falar o que quiser, pode até prender, pode até matar, meus amados irmãos, mas nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra. Nós não podemos viver sem teorias, irmão. É prática, é vida. Não é só teoria não, irmãos. É prática. E eles aprenderam do jeito certo. Mas quando foi colocada a situação para eles obedecer o que aprenderam, assim eles fizeram, irmãos. Aleluia. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é a coragem desses jovens aqui. É a coragem deles. Porque, meus amados irmãos, eles poderiam muito bem ter feito assim. É o seguinte, Ananias, Misael, a lei foi colocada aí, se nós se prostrar e pegar a gente de pé, se a gente não se prostrar, vamos ser lançados na fornalha de fogo, vamos morrer. Então vamos pensar aqui numa estratégia, aqui no jeitinho brasileiro, para a gente não ser punido, mas também não se prostrar. Vamos se esconder. Quando tocar os instrumentos, nós se esconde. E aí nós nem se prostra e nem desobedece a Deus. Vamos ficar omissos.
Eu poderia muito bem ter dito assim: não, vamos fazer o seguinte, nós vamos se prostrar, mas no nosso coração, a gente não vai estar adorando essa imagem aí, nós vamos se prostrar só para dizer que se prostramos mesmo, para não ser punido. Poderiam eles ter dado um jeitinho brasileiro, mas não tem jeitinho brasileiro com Jesus não, meu filho. Não tem jeitinho brasileiro com Jesus. Ou você é ou você não é, meu amado. Ou você é crente ou você é incrédulo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Meu querido, não tem jeitinho brasileiro com Deus. E nesta noite é a identidade cristã que está sendo pregada. O que de verdadeiro tem que agir assim, meu amado. Posicionamento, postura, identidade. Se quiser lançar, pode lançar, mas nós não vamos nos dobrar. Aleluia. É como hoje a gente tem visto, por exemplo, o pastor tem pregado direto sobre isto, irmãos, para a gente se posicionar, para a gente combater. Mas a gente sabe que se posicionar e se combater, vai ter consequências. E aí o que é que muitos têm feito? Não, a gente não apoia, mas também não vamos falar nada não, porque senão vai dar problema. Nem apoia e nem fala nada. Vamos ficar aqui no meio termo, aqui em cima do muro, que vai ser melhor para todo mundo. Nós nem desobedece a palavra e nem também é punido pelas consequências de se posicionar. Mas o verdadeiro crente, ele não é assim que ele age não, meu filho. Ele se posiciona, ele não está nem aí porque vai acontecer. O negócio é obedecer a Deus e a sua palavra. Ele se posiciona, meu amado irmão, porque a palavra manda se posicionar. A palavra manda o crente confrontar. A palavra manda o crente fazer aquilo que tem sido pregado aqui constantemente. A palavra manda o crente denunciar. Nós não podemos, irmãos, ficar no meio termo. Este é o momento da igreja se posicionar, pregar contra tudo isso que tem se levantado, e o povo deste mundo vê que verdadeiramente ainda tem crente como Ananias, Misael e Azarias na terra, que não está preocupado com o que vai acontecer, mas ele está preocupado em obedecer a Deus e a sua palavra. Era corajoso esses homens aqui, irmãos. Não se preocuparam. Irmãos, as consequências aqui, como eu disse, era a morte, irmãos. Era a morte. Se desobedecer, vai morrer, lançado na fornalha de fogo, morrer queimado. Mas eles se posicionaram. E como eu disse, irmãos, a gente veja hoje em dia, qual é a punição por se posicionar? Qual é a punição? Punição é ter as redes sociais derrubadas, bloqueadas. A punição é ser taxado como homofóbico, discurso do ódio. Ainda não está ainda, mas logo logo vai chegar. A punição é o que? Ser preso. Mas tudo isso, irmão, que aqui estou falando, não se compara com a punição desses homens aqui. Meus amados irmãos, era como o Zé Batista do passado, irmãos. Qual era a punição para aqueles homens se posicionar? Era ser lançado, muitas das vezes, dentro do rio, amarrado, pés e mãos, para morrer afogado. Era ser colocado em praça pública, irmãos, e ser queimado. Mas eles não davam um jeitinho brasileiro não, irmãos. Eles se posicionavam. E ele dizia: é pecado mesmo batizar criança. E nós não vamos aqui ceder nenhuma unha. É pecado e vamos continuar dizendo que é pecado. E muitas das vezes eram lançados, irmão, nesse rio para morrer afogado. Eram queimados vivos, mas se posicionavam. Porque entendiam, irmão, que um crente verdadeiro, ele tem que se posicionar. A punição para esses homens era a morte, irmãos. Não era essas coisinhas que tem acontecido hoje não, irmãos. Meus amados irmãos, esse é o momento da gente se posicionar, irmãos. Chega de ser um crente covarde, irmãos.
Chega de ser um crente omisso. Esse é o momento da gente se posicionar. Isso aqui mesmo que a gente crê. A gente crê dessa maneira. E se quiser bloquear, pode bloquear. Se quiser prender, pode prender. É isso aqui mesmo que a gente crê. Nós não vamos ceder. Nós não vamos ficar calados. Porque o nosso Jesus disse que nós deveríamos pregar o arrependimento de pecado. E nós vamos pregar e vamos continuar dizendo que o homossexualismo é pecado, que o aborto é pecado, que a legalização da maconha é pecado, que tudo isso é pecado. E se quiser prender, pode prender, porque mais importa é obedecer ao meu Deus. Aleluia. Nós não podemos ser omissos, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui com estes homens aqui, irmãos, era a questão de que quando eles olharam assim, olharam para um lado e para o outro, estava todo mundo se prostrando, né? Todo mundo se prostrando. Tocou os instrumentos, ficou todo mundo prostrado. Mas lá no meio daquela multidão, aleluia, tinha três diferentes. Tinha três que não se prostraram. Todo mundo se prostrou, mas lá no meio tinha três que eram diferentes. Aonde estão os diferentes dessa igreja? Nós já temos visto todo mundo se prostrando. Todo mundo, muita gente se prostrando. Muita gente agora falando que não é pecado. Esse negócio de igreja inclusiva aí. Nós temos visto, irmãos, a cristandade hoje, irmãos, se prostrando diante do mundanismo. Nós temos visto, irmãos, a cristandade hoje se prostrando diante de muitas dessas ideologias diabólicas. Mas essa igreja foi levantada para ser diferente. Um povo diferente. Uma raça diferente, meus amados irmãos. Essa igreja não pode mudar. Essa igreja não pode se amoldar. Nós fomos levantados para ser um povo diferente. E diferente dessa na vestimenta não, irmãos. É diferente em tudo, irmãos. Diferente em tudo. Nós temos que ser um povo diferente, irmãos. Aleluia. E outra coisa que eu aprendo aqui com eles é nessa questão que quando eles olharem e viram todo mundo se prostrando, eles poderiam ter dito assim, né? Misael, Ananias, olha ao teu redor aí. Todo mundo se prostrou. Todo mundo cedeu. Todo mundo está curvado. Ninguém aqui vai morrer. Então é o seguinte: já que todo mundo se prostrou, vamos se prostrar também. Olha aí, tem outros judeus aí que estão se prostrando. Vamos se prostrar também, para nós não ser punidos também. Mas, meus amados irmãos, aqueles homens ali não foram Maria vai com as outras não, irmãos. Eles não foram Maria vai com as outras não, irmãos. Eles tinham convicção daquilo que eles criam, irmãos. Eles tinham uma identidade inabalável. Eles tinham uma convicção inabalável. E todo mundo estava se prostrando, mas eles continuaram de pé, porque essa convicção era inabalável. Meus amados irmãos, essa igreja tem que agir assim. Quem quiser se prostrar, que se prostre. Vamos continuar de pé. Eles não foram Maria vai com as outras, irmãos. Eles não foram influenciados pelos babilônicos e pelos falsos crentes. Não, meu irmão, eles não foram influenciados. Foram eles que influenciaram. A pergunta que eu faço para vocês, jovem, é esta: você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Lá no seu colégio, na faculdade, você tem sido influenciado pelos babilônicos? Ou é você que influencia eles? Nós temos visto muita gente, irmãos, sendo influenciados.
É só você ver, irmãos, a situação das igrejas hoje. Nós sabemos que antigamente todo mundo cria como nós cremos. Todo mundo cria que a mulher não pode vestir roupa de homem, nem o homem roupa de mulher. Que deve haver distinção de cabelo, distinção de traje, que a mulher não deve se adornar. Todo mundo cria desta forma. Mas aí, meus amados irmãos, começaram a ceder. E quando começaram a ceder, irmãos, foi começando a ceder as outras também. Se aquela dali cedeu, então vamos ceder também. Se aquela dali cedeu, vamos ceder também. Todo mundo cedeu, está todo mundo igual, todo mundo já se prostrou. Mas tem uma igreja que continua de pé, tem uma igreja que não se prostrou, tem uma igreja que não vai se prostrar, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, quem quiser se prostrar, que se prostre. Nós temos que continuar de pé, irmãos. Não vamos nos dobrar, não vamos nos dobrar em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui com estes homens aqui é que quando eles dizem para Nabucodonosor, é o seguinte: o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos adorar a estátua de ouro que levantou e nem vamos se prostrar diante dela. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que estes homens aqui, eles não se viam a Deus pelaquilo que Deus podia dar, mas eles se viam a Deus pelaquilo que Deus era. Não era pelaquilo que Deus podia dar. Não era tipo assim: se Deus livrar a gente é crente, mas se Ele não livrar nós não é crente. Não, não era assim. Se Ele livrar nós somos crentes, se Ele não livrar continua crente. Se Ele abrir a porta do emprego fica crente, se não abrir continua crente. Se Ele abençoar, meu amado irmão, daquilo que você tem pedido, fica crente. Mas se ainda que Ele não abençoe, ainda que Ele não dê, continua crente. Porque nós não podemos adorar a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não é pelo que Ele dá, irmãos, é pelo que Ele é. Porque o melhor Ele já nos deu. Ainda que Ele não abra a porta de emprego, ainda que Ele não dê a varão ou o varão que você está pedindo aí, o melhor Ele já te deu, irmão. Ele perdoou os teus pecados. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Tu estava caminhando rumo ao inferno e tu é merecedor da condenação eterna, mas Ele te perdoou, Ele te amou. Meu amado irmão, você tem motivos para adorar este Deus, você tem motivo para servir este Deus. Ainda que Ele não te dê mais nada, você tem que continuar servindo e amando, porque o melhor Ele já te deu. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E para concluir, irmãos, quando eu vejo esses homens dizendo assim: se ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar. Se quiser lançar na fornalha, pode lançar. Meus amados irmãos, os homens que preferiram morrer ao desobedecer a Deus, homens que não tinham as suas vidas por preciosas, irmãos, preferiram morrer ao desobedecer a palavra do Senhor, preferiram ser lançados na fornalha. Eles poderiam, irmãos, ter se prostrado para não morrer, mas eles não tinham medo da morte. Eles não tinham medo da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham uma convicção para onde eles iriam. Foi isso que não fez eles ter medo da morte, irmãos.
Eles sabiam, irmãos, que os corpos dele poderiam ser queimados, e certamente seria doloroso, seria sofrimento mesmo terrível, mas aquele sofrimento seria por pouco tempo, meus amados. Poucos minutos depois os seus corpos seriam queimados, os corpos seriam tombados no chão, mas a alma deles se encontraria com o Senhor na glória, e eles estariam com o Senhor para todo sempre. Foi isso que fez aqueles homens não se prostrarem. Aleluia. E a pergunta que eu faço para você, meu amado irmão, nesta noite é: você tem essa convicção? Você tem essa certeza, irmão? Não, irmão, eu já fui batizado nas águas, eu já sou membro. Não estou perguntando isso não, irmão. Não, irmão, eu já prego, eu já canto. Não estou perguntando isso não, meu querido. Eu estou perguntando se você tem certeza que vai para o céu. Você tem certeza que vai para o céu? Você tem certeza, meu amado irmão, com a vida que você está vivendo hoje, de pecado escondido? Você tem certeza que você vai para o céu? Com a vida que você está vivendo hoje, irmão, como um ímpio, com essa dupla personalidade, essa dupla identidade, você tem certeza, meu amado, que se você morresse hoje, você ia para a glória? Você tem certeza que você saísse daqui e acontecesse uma fatalidade e você viesse a morrer, você tem certeza que você ia para o céu, irmão? Meu amado irmão, lá não entra de qualquer maneira não, irmãos. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Não pode. E quem nasceu de novo não vive no pecado não, irmão. A Bíblia diz que o nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente de Deus está nele, por isso não pode pecar. Você tem certeza, meu amado, que você vai morar na eternidade junto com o Senhor e os crentes verdadeiros? Você tem certeza que se Jesus voltar hoje, você sobe? Meus amados irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Eu não estou falando se você foi batizado nas águas. Eu não estou falando se você é membro da igreja. Eu não estou falando se você tem alguma função, algum cargo. Eu não estou falando disso. Eu estou perguntando se você nasceu de novo. Eu estou perguntando se você se arrependeu e se converteu de verdade. Eu estou perguntando se tem uma convicção dentro do teu coração que você é um salvo. Eu estou perguntando se o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que tu és um filho de Deus. E meus amados irmãos, aqueles que têm essa convicção, eles não podem ter medo da morte. Aqueles que têm essa convicção que é salvo, de que nasceu de novo, e que teu nome está escrito no livro da vida, irmão, ele não pode ter medo de facção criminosa, ele não pode ter medo da Covid-19, ele não pode ter medo de nada, meu amado irmão. Ele não pode ter medo do Alexandre de Moraes, ele não pode ter medo do Lula, ele não pode ter medo de nada disso, meu amado, porque, meu amado irmão, ainda que ele faça qualquer coisa e venha nós a morrer, nosso nome está escrito no livro da vida. Meus amados irmãos, o céu nos aguarda, a eternidade das ruas de ouro e de cristal. Lá não haverá dor, nem pranto, nem morte. Lá é a nossa casa, lá é o nosso descanso, e é para lá que nós vamos. Aleluia, Deus. Um crente verdadeiro não pode ter medo da morte, irmãos. Aleluia. Meus amados irmãos, nesta pandemia que nós agora tivemos, foi um teste que muitos foram reprovados. Nesta pandemia era para a igreja estar procurando, eram os contaminados, para orar por eles, eles ser curados, irmãos. Era para a gente estar na rua, pregando a palavra. Mas muitas das vezes, irmão, o que acontecia? O que acontecia era que aqueles que estavam indo fazer isto, muitas das vezes, irmãos, era taxado pelos outros que não estavam querendo ir, como pessoas, irmãos, inconsequentes, como pessoas que não tinham prudência, meu amado irmão. Não é isto não, meu amado, é que um crente verdadeiro, ele tem que agir desta forma, meu querido. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore se ele não permitir. Nós somos imortal, enquanto a nossa missão não terminar,
terminar. E nós não podemos ter medo da morte, igreja. Nós temos que ir, irmãos, pregar esta palavra e deixar Deus com as consequências. E se a consequência for a morte, glória a Jesus por isso. Nós iremos adentrar nas mansões celestes e descansar com o Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas não estão aí, irmãos, com medo? Crentes com medo de facções criminosas. Com medo, irmãos, de fazer a obra de Deus pelas consequências que pode dar. Não, irmãos, não. O crente verdadeiro, ele não é assim. Não era assim que os anabatistas agiam ano passado, irmãos. Meus amados irmãos, eu estava lendo aquele livro, Incendiados por Cristo, fala as histórias dos anabatistas do século XV. E tem um capítulo lá do livro que é a Dama e o Pirralho, que é um jovem que foi preso por causa dessa convicção que ele tinha, por causa desse posicionamento que ele tinha. E dizia a ele que o batismo infantil era pecado, era errado. E a igreja romana prendeu ele, ia matar ele. Só que uma dama da cidade, uma mulher influente, irmãos, quando soube disso, foi lá visitar ele e pedir para que ele cedesse, e pedir para que ele não continuasse com aquela ideia, porque ele era jovem, tinha uma vida toda pela frente. Mas aquele jovem, irmão, disse para aquela mulher: eu não posso me retratar, porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus diz exatamente como eu creio. E ela dizia: meu filho, não faça isto. Diga que você está errado. Diga que você se equivocou, para que você possa ser solto. Mas ele dizia: eu não posso me retratar, eu não posso negar, eu não posso mentir. Meus amados irmãos, aquele jovem morreu queimado em praça pública, mas ele tinha uma convicção que o seu corpo ia ser queimado, mas a sua alma ia para o céu. Era isso que fazia aqueles homens do passado ter a convicção que tinham, irmãos. Ter este posicionamento. Meus irmãos, é assim que nós devemos agir. Mas se você não tem essa certeza, meu amado, este é o momento. Este é o momento de você se arrepender. Este é o momento de você entregar a tua vida a Jesus de verdade. Este é o momento de você, de fato, ter um encontro com o Senhor. Eu não estou perguntando, mais uma vez eu digo, quanto tempo você tem de igreja? A questão é, você tem certeza de ser salvo? Você tem certeza de ir para o céu? Se você não tem, meu amado, em nome de Jesus, não viva uma vida de hipocrisia. Não viva uma vida, irmãos, de fingimento. Entrega a tua vida a Jesus de verdade nesta noite, para que tu possa sair daqui com esta convicção no teu coração. E se porventura a morte bater na tua porta, tu saiba de fato para onde tu vais. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Jesus. Convido a irmã Rafaela que louva.